Bom, então vamos começar a construção da nossa landing page utilizando WordPress e Elementor. Então, para esse projeto, eu vou usar a temática, tá? De escritório de advocacia, ou seja, vou construir uma landing page voltada para um escritório de advocacia, tá? Como temática. Então, a primeira seção, tá? A primeira dobra que nós vamos construir para a nossa landing page é a seção Hero, tá? E o que é o Hero? Hero é uma dobra, tá? É uma parte da landing page que ela é voltada para gerar um impacto inicial no usuário, tá? Ou seja, logo quando o usuário acessa a nossa landing page, nós queremos que ele seja impactado, tá? Por essa seção inicial que nós chamamos de Hero, tá? É como se fosse o banner principal do nosso site. O Hero geralmente é composto por uma headline, tá? Headline é um texto impactante, é um título impactante em relação ao nosso negócio, né, a nossa empresa. Pode ter, tá, uma sub-headline embaixo, que seria um texto de apoio, tá? Um texto secundário, um segundo texto. E geralmente nós temos também um botão, tá, para uma ação. Por exemplo, um fale conosco, ou fale com um especialista, ou entre em contato, tá? Enfim, então, o Hero geralmente é composto por esses elementos, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá, na página, no Elementor, vou vir aqui no Mais, eu vou adicionar aqui uma seção com duas colunas. Tá? Uma seção com duas colunas. E aqui nessa primeira coluna da minha seção, vou vir aqui, tá, nos elementos do Elementor, eu vou colocar um título. Embaixo do título eu vou colocar um texto, tá? Um elemento de texto. Embaixo do texto eu vou colocar um botão, tá? Então aqui nesse elemento de título é onde eu vou colocar a headline, tá? O texto impactante principal do meu Hero. Aqui vai ser onde vai ficar a minha sub-headline, tá? Dentro desse elemento de texto. E aqui o nosso botão, tá? De chamada, né? No meu caso aqui vou utilizar o Fale Conosco, tá? Como título. E vou redirecionar quem clicar nesse botão para o WhatsApp, tá? Como exemplo. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Aqui na minha seção principal, vou vir aqui em estilo, vou vir aqui, ó, no fundo, aí aqui tem aqui a opção background type, vou vir aqui, ó, clássico, que eu quero adicionar aqui, ó, uma imagem, tá? Para minha seção, para o fundo da seção. Então eu vou vir aqui em enviar arquivos, selecionar arquivos. Ó, aqui no meu computador, tá, eu já selecionei algumas imagens e eu selecionei também, tá, organizei alguns textos que eu vou utilizar na construção da minha landing page. Eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Antes de você dar início à construção, separe, tá, algumas imagens, alguns materiais que você vai utilizar na construção, tá? Para ficar mais organizado, tá? Então eu fiz isso aqui já. Então vou pegar essa imagem aqui, tá, que eu vou utilizar no Hero. Então eu vou abrir aqui para enviar aqui para o meu WordPress, para o meu site. Aqui um detalhe, tá? Você pode ver que a minha imagem está com 38 KB só, tá? Já está otimizada. Então eu recomendo que você sempre otimize, tá? Ou seja, diminua o tamanho, tá, da sua imagem para ela não ficar muito pesada antes de você inserir aqui ela no seu site, tá? Na sua landing page, para ficar otimizado. Então, ó, vou selecionar essa imagem. E beleza, ó. Então inseri aqui uma imagem de fundo. E agora vamos começar aqui a formatar, tá? A configurar aqui os detalhes visuais, né? Dessa nossa seção de Hero. Então eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu coloquei aqui num arquivo de texto, separei alguns textos aqui como exemplo, tá? Que eu vou utilizar aqui na minha landing page. Então vou vir aqui nessa parte da headline, tá? Do meu texto aqui impactante, chamativo, tá? Que eu quero que o usuário veja logo que ele abrir a minha landing page. E eu separei esse texto aqui, tá? Como headline. Só como exemplo, tá? Daí fica ao seu critério, né? Escolher aí e estudar, tá? Organizar os melhores textos, né? Os melhores materiais em relação ao seu site, tá? A sua landing page, né? O seu negócio. Então vou usar esse texto aqui como headline. Como sub-headline, eu vou utilizar esse outro texto aqui, tá? Como exemplo. Então, eu vou vir aqui no elemento de texto,
na parte aqui de texto, ó. Vou dar um Ctrl A aqui, apagar esse texto aqui de exemplo, e vou colar o meu texto aqui de subheadline. E aqui no meu botão, eu vou utilizar aqui, ó, como texto, Fale Conosco, tá? Aqui você poderia utilizar Fale com um especialista, entre em contato, tá? Aí você poderia redirecionar para uma parte do seu site, ou enviar para um formulário, né, de contato, ou enviar a pessoa para redirecionar para o WhatsApp, tá? Da sua empresa, do seu negócio, enfim. Aí fica ao seu critério, sua estratégia. Aqui como exemplo, eu vou usar esse botão aqui para redirecionar o usuário para o WhatsApp, tá? Então fale conosco. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou voltar aqui na seção, primeiramente, tá? Antes de tudo. Então, vou vir aqui na seção. Vou vir aqui em avançado. Nesse padding aqui, nesse margem, eu vou zerar. Eu vou colocar aqui 140, tá? De superior aqui, de espaço superior no padding. 140 aqui inferior, tá? Para ficar um espaçamento aqui. Beleza, ficou interessante assim. Aqui na seção ainda, no estilo, vou voltar aqui nessa parte da imagem, tá? Do fundo. E vou fazer o seguinte, ó. Primeiramente, eu não quero que a imagem repita, tá? Não repetir. Porque se a imagem aqui não for muito extensa, tá? Ela for uma imagem pequena, a gente não quer que ela fique se repetindo, né? A gente não quer que ela fique duplicada, tá? Então, não repetir. Aqui a posição da imagem, vou deixar centralizada, tá? Ó, quero a imagem centralizada, tá? Aí você pode ir testando também, tá? Ver qual fica melhor para você, qual opção, ó. Centro à esquerda, ó, fica assim, tá? No meu caso. Centro-direita, fica mais assim, ó, tá? Aí vai depender da sua imagem, tá? Do que contém na sua imagem e da dimensão da sua imagem, tá? No meu caso aqui vou deixar centro. E aqui display size é em relação ao modo com que a imagem vai ficar aqui aparecer, tá? Tem a ver com a resolução também, com o tamanho, ó. Se eu deixar automático, a imagem fica de um tamanho, tá? Ó. Se eu deixar aqui em cobrir, ó, a imagem já fica de outro tamanho aqui, tá? Ela cobre esse espaço aqui. Aí tem contido, ó, que a imagem fica contida, que não fica interessante aqui no meu caso, nessa imagem, porque ficam algumas bordas aqui, né, brancas. Essa imagem acaba não pegando tudo aqui, a minha seção. Então no meu caso aqui é automático ou cobrir, tá? E geralmente essas são as melhores opções, mesmo no geral, tá? As que ficam interessantes, que não ficam essas margens aqui. Então, automático. Vou deixar o meu aqui no cobrir, tá? Ó, cobrir. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô vendo aqui que tá cortando um pouco do cabelo. Eu quero baixar um pouco essa imagem aqui. Então aqui a posição dela. Vamos ver aqui em cima no centro, fica melhor assim, tá? Eu prefiro assim, ó, no meu caso, tá? Ó, em cima, no centro, vou deixar então. Bom, vamos colocar uma formatação agora para esse título aqui, tá? Para essa headline principal. Então selecionei aqui. Então aqui em estilo, tá? Do título, vou colocar a cor branca aqui, tá? Aqui em tipografia, vou aumentar um pouco o tamanho, tá? Dessa fonte. Vou deixar Roboto mesmo, tá? Aqui nesse projeto. Vou colocar aqui um tamanho, acho que um 46 fica interessante. Então 46 fica interessante. Ó, 48, tá? Ficou legal. Deixa eu maximizar para ver como que tá ficando mais ou menos. Tá ficando legal. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou aumentar um pouco mais. Deixar uns 50 aqui. E aqui, ó, no espaçamento entre as linhas, tá? Ó, vou marcar aqui EM, tá? EM e vou aumentar aqui um pouco, ó. Então esse aqui é o espaçamento, tá? Entre as linhas aqui, ó. Então pode ver que quanto mais eu aumento aqui, mais espaço fica entre as linhas, tá? Aqui é interessante não deixar nem muito grotesco, né? Nem muito grande espaçamento, mas também não deixar aqui muito junto, tá? Porque se fica muito junto, fica difícil a leitura, tá? Para o usuário. Então é bom não deixar muito colado, tá? Essas linhas aqui. Ó, 1,2 fica legal, tá? Ó, ficou legal. Aqui eu vou aumentar um pouco essa coluna aqui, tá? Então as colunas aqui, ó, quando a gente insere a seção, elas ficam do mesmo tamanho, ó, tá vendo? Ou seja, 50% cada uma, né? No caso aqui tem duas, então 50% cada uma. Então vou fazer o seguinte, vou selecionar essa primeira coluna
Eu vou colocar aqui 60%, tá, ó. 60%, para ela ficar maior que essa outra coluna aqui. Ficou interessante. Vou diminuir um pouquinho, vou colocar aqui uns 55 para ver. Ficou melhor assim, que eu não quero deixar só a palavra liberdade isolada, tá? Eu quero deixar pelo menos mais alguma palavra junto. Então, sua liberdade assim ficou legal, tá? Então vou vir aqui, ó, na sub-headline, vou vir em estilo também, vou selecionar aqui a cor do texto, vou colocar um branco também, tá? Aqui em tipografia, vou deixar a fonte Roboto também, mas o tamanho eu vou colocar um 20 aqui, tá? Um 20 fica bom o tamanho. E aqui no espaçamento entre as linhas, vou marcar M também. E aqui eu vou colocar 1,5, 1,6, vamos ver, ó, 1,5 como que fica. Ficou bom, tá? 1,5 aqui não ficou nem muito espaçado e também ficou um espaço interessante aqui para a leitura, tá? Deixa eu testar aqui 1,6, vamos ver como que fica. Ficou bom assim, deixar 1,6, tá? Bom, então nós já estilizamos aqui a nossa headline principal, a nossa sub-headline, e a nossa landing page já está tomando um visual aqui, tá? Ó, tá ficando bastante interessante. Então vou fazer o seguinte agora, vou vir aqui nesse elemento, tá? Do nosso botão aqui de ação. Vou selecionar então esse botão. Vou vir aqui no estilo. Primeiramente aqui, vou mudar a cor, tá? Desse botão. Então eu selecionei aqui uma cor, que é a cor que eu vou utilizar, tá? Para a identidade dos botões da minha landing page. Então vou vir aqui na cor, e eu vou colar aqui o código da minha cor, tá? Vai ser esse azul aqui que eu vou utilizar nos botões. Aqui ainda no botão, em tipografia, eu vou deixar a fonte Roboto mesmo. Aí eu vou colocar o tamanho 21 aqui para a fonte, tá? Do botão, tá? Para ficar bem chamativo aqui esse botão de ação. Aqui também na tipografia, vou fazer o seguinte, vou vir aqui em transformação, vou colocar maiúsculo, para a fonte do botão ficar maiúscula. Aqui, ó, em peso, eu vou colocar aqui um semi-bold, tá? Para a fonte ficar com a espessura mais grossa, ó. Ficar um pouco mais chamativo. Deixa eu ver aqui como que fica o bold de fato. Não, fica igual, tá? Então o médio, ó, fica mais fino. E o semi-bold aqui fica um pouco mais grosso, tá? Então fica melhor que dá um destaque. Aqui em arredondamento, vou colocar uns 50 pixels para o nosso botão ficar mais arredondado, tá? Para ficar com esse estilo arredondado. E aqui em padding, tá? Padding é o quê? O espaçamento entre o texto do botão e o botão, tá? Ó, esse espaçamento aqui em volta. Então eu vou remover tudo aqui, tá? Daí fica colado. E eu vou colocar aqui superior, vou colocar um 16, tá? Inferior 16 também, ou seja, margem superior, tá? Inferior 16. E dos lados, tá? Na direita e na esquerda, 32, tá? O dobro. Vamos ver como tá ficando. Tá ficando legal, tá bastante interessante. Aqui no botão ainda, vou vir aqui no conteúdo do botão. Nós temos uma opção aqui de ícone, né? Do botão. Então vou vir aqui, ó, biblioteca de ícone. E eu vou procurar aqui o WhatsApp, tá? Que esse botão aqui eu vou utilizar para redirecionar para o WhatsApp. Então selecionei aqui o ícone do WhatsApp. Inserir. Aqui nós temos uma opção, ó, se eu quero utilizar o ícone antes do texto, do título do botão, ou depois. Eu vou utilizar aqui depois, então, tá? Do título do botão, do Fale Conosco. E aqui o espaçamento que eu quero dar entre o título do botão e o ícone. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Acho que 10 aqui fica legal. Ficou interessante. Aqui, ó, voltando no estilo do botão, nós temos aqui, então, o visual do botão, né, a cor, a fonte normal, e temos a opção hover aqui, ou seja, quando a gente passar o mouse em cima. Então, aqui no hover, tá, ó, aqui no hover do botão, vou fazer o seguinte, aqui em animações, ao passar o mouse, eu vou colocar um grow, tá, que é crescer, tá, ó. Aí, quando o usuário passar o cursor do mouse no botão, ó, ele dá um destaque aqui, ele faz esse efeito de crescimento, tá?
Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Eu já vou ajustar aqui o link, tá, do botão para o WhatsApp. Então, tem alguns sites que eles geram esses links para você, tá? Em relação ao redirecionamento para o WhatsApp. Esse site aqui, por exemplo, tá? É uma ferramenta que faz isso. Então, aqui você coloca o seu número, tá? Ó, primeiramente, né, o DDD. Aí você coloca o seu número. E aqui você pode colocar uma mensagem, tá? Padrão, que é a mensagem que vai chegar, tá? Que a pessoa vai mandar para o seu WhatsApp, tá? No caso, o usuário. Oi, estou entrando em contato através da sua landing page, por exemplo. Então, gerar link. Olha, aqui já está o link, tá? Vou copiar aqui. Vou voltar aqui, ó, nessa opção link e vou colar, tá? Ó. Então eu copiei aqui esse código, tá? Que foi gerado. E vou colar aqui no link agora do botão. Depois eu vou deixar também, tá? Esse código para você pronto. Para você simplesmente copiar, tá? Daí você muda o número. A mensagem, se você quiser, tá? E aí você cola aqui, tá? Para facilitar. Então vou vir aqui, ó, em opções de link. Aqui nós temos, ó, a opção abrir em nova janela. Então vou marcar essa opção aqui, porque aqui é o seguinte, ó, se eu deixar desmarcado, ó, para você entender, vou deixar desmarcado e vou atualizar. Eu vou abrir aqui, ó, uma visualização da nossa página, tá? Da nossa landing page. Então cliquei aqui para visualizar. Então se eu não marco aquela opção de abrir em uma nova aba, olha o que acontece. Ó, nós somos redirecionados para o WhatsApp, mas nós saímos do site. Então, para isso não acontecer, tá? Para a gente abrir esse redirecionamento numa nova aba, a gente vem aqui nessa opção de link, nessa engrenagem aqui no link, e marca aqui, ó, abrir em nova janela. Atualizar. Então, vou voltar aqui. Vou atualizar essa pré-visualização da nossa landing page. Vou voltar aqui no botão, ó. E se eu clicar agora, olha o que acontece. Então a gente se mantém aqui na aba do site e o WhatsApp, tá? O redirecionamento, ele é aberto em outra aba, tá? Então voltando aqui na nossa landing page, então já temos aqui a nossa headline, a nossa sub-headline, nosso botão, tá? Pronto. E vou fazer o seguinte aqui para a gente finalizar. Vou vir aqui na nossa seção novamente. Aqui em estilo, nós temos a opção, ó, embaixo do fundo aqui, a sobreposição do fundo, tá? Ou seja, o estilo aqui, uma cor, tá, que a gente pode sobrepor em cima dessa imagem aqui do fundo, tá? Para você entender, ó, ficar mais fácil, vou vir aqui em background type, colocar em clássico aqui, por exemplo, e aqui na cor, ó, se eu colocasse um branco, por exemplo, olha o que aconteceria. O nosso fundo aqui, nossa imagem, ficaria sobreposta, tá, com essa cor branca. E aqui é a opacidade, ou seja, eu quero deixar visível, tá? Quanto visível tem que ficar essa sobreposição de fundo. Então, quanto mais aqui opacidade, ó, mais branco fica, tá? E aqui a gente tira. Aqui no caso, eu vou colocar uma opacidade na cor preta, tá? Pra gente dar um destaque aqui no branco dos textos. E aqui eu não vou deixar muito escuro não, tá? Vou clarear um pouco, eu quero só um pouquinho de opacidade. Vamos colocar aqui um 0,21, vamos ver como que fica. Talvez até um pouquinho menos aqui, um 0,19. Ficou legal, tá? Então ficou interessante aqui. Aqui como detalhe, eu vou fazer o seguinte, ó, pra gente finalizar. Eu vou aumentar um pouquinho mais ainda essa coluna aqui principal. E eu vou aumentar um pouco mais esse texto aqui da nossa headline para ficar ainda mais chamativo, tá? Deixar um pouquinho mais, ainda que 52, uns 54 ou 56. Ó, 54 ficou legal, tá? Então, beleza, ó. Então a gente construiu aí o hero, tá? Da nossa landing page. Aqui eu havia comentado inicialmente
que é interessante você separar já, antes de você começar a construir, né, a landing page, já organizar os textos, né, os links, as cores, as imagens. Mas mesmo que você não tenha isso inicialmente, não tem problema, tá? Coloque pelo menos os textos, tá? Headline, subheadline, enfim. Alguns textos de teste e algumas imagens teste também, tá? Só para você ter uma noção de como vai estar ficando o visual do seu site, tá? E aí quando você for lançar de fato, colocar no ar, né, disponibilizar, aí você pode trocar esses materiais, tá? Bom, então é isso. Então nós já temos construído aqui o hero da nossa landing page.